Então, senhoras e senhores, muito boa tarde. Aqui é o Alexandre Burman que está falando em mais uma edição das Quartas Ambientais. E nesta oportunidade, para a gente falar um pouquinho sobre as mudanças na configuração da cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental pelo nosso ente federal, no caso, órgão ambiental IBAMA, que, de alguma forma, mudou o entendimento da cobrança da TCFA e gerou um aumento dos valores da cobrança da taxa, prejudicando significativamente os contribuintes, em especial as empresas que são as endereçadas ao pagamento dessa taxa. Então, nessa oportunidade, nessa quarta ambiental, a gente vai fazer um apanhado do tema, trazendo numa primeira abordagem, 3 colegas que se predispuseram a falar um pouquinho sobre a sua experiência, o Werner Grau, a Manuele Kran e o Igor Queiroz, e depois abrindo a todos os colegas as suas dúvidas, perguntas, questionamentos, ponderações, todos estão muito bem à vontade a participar. Lembrando que a gente tentou buscar promover esse modelo, essa premissa aqui de fazer uma reunião via Zoom, justamente para que todos pudessem participar e para privilegiar a todos os associados da UBA para que pudessem ter uma reunião, um debate de forma mais exclusiva. De qualquer forma, essa reunião, depois de gravada, a gente vai disponibilizar lá no site da UBA, no nosso canal do YouTube. Então, Werner tem a palavra, depois eu passo direto a palavra para a Manuele e, por fim, ao Igor. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Meu querido presidente Burman, brigadíssimo, é uma alegria a gente estar aqui hoje. E acho que esse é um dos papéis mais importantes da UBA. A UBA é um hub de troca de informações, né? E tem funcionado muito bem. Eu tenho procurado acompanhar de perto e tenho me surpreendido com o volume de informações relevantes. Porque tem muito grupo por aí que a gente fica cava e não acha muita coisa que depois você use, né? Aqui não. E esse é um dos diferenciais e uma das missões da UBA. Então, fico muito alegre em poder estar aqui hoje, contribuir um pouco para essa discussão. Essa discussão me remeteu a 20 anos atrás, porque quando a TFA veio, a TCA primeiro, a taxa de controle ambiental, ela foi metralhada por ações de inconstitucionalidade. E o governo federal, na época, teve uma postura assim bastante pragmática. Ao invés de ficar discutindo a constitucionalidade por anos, revogou-se e criou-se a TCFA, a taxa de controle e fiscalização ambiental, corrigiu-se os pontos que haviam sido levantados e a coisa caminhou. Consolidou-se um modelo de aplicação da norma que, na minha visão, aqui, depois de muito debater com os meus sócios da área tributária, eu costumo brincar, né, que eu tenho doutorado em direito tributário e isso significa que eu não sei nada de tributário, porque, na verdade, foi tributário a cadeira, mas a matéria foi ambiental, foi esses instrumentos econômicos para sustentabilidade. Então, eu fui conversar com quem entende mesmo e faz o dia a dia para confirmar os pensamentos. E o que nos parece é que a primeira questão, e aqui seria interessante depois, Manuela, falar um pouco disso, porque eu sei que te toca aí bem o ponto, Manuela. Nós vemos aqui o seguinte: escolheu-se o veículo equivocado. Se nós queremos mudar, não uma interpretação pura e simplesmente de uma norma, mas o seu conteúdo, que foi o que aconteceu com este parecer que veio da AGU, o caminho não é um parecer, o caminho é necessariamente uma nova lei, para que haja vinculação. Senão, nós estamos no campo daquilo que está no plano da ilegalidade. Esse é um primeiro ponto que é central do ponto de vista de validade daquilo que se está impondo à sociedade. Um ponto segundo que muito nos chama a atenção é a questão da base de cálculo, né? A forma de cálculo.
Eu não posso tomar uma empresa, um negócio que se faz por vários CNPJs, matriz e filiais, e dizer que cada parte responde pelo todo no momento de fazer o cálculo. Porque eu estou criando aqui uma desproporção. Cada parte responde por aquela parte que gera do resultado final do negócio. De maneira que há aqui uma ofensa a um princípio central, que é a questão de proporcionalidade, né? Então, isso também nos pega, e aqui a teoria no campo do direito tributário é uma teoria que é uma teoria comum, que é a teoria de que se escolheu a base de cálculo e a forma de cálculo de maneira inapropriada, né? Então, isso nos chamou muito a atenção. O terceiro ponto que nos chama a atenção é que, a partir do raciocínio que se criou, quebrou-se a lógica que informa a lei. Então, o raciocínio não encontra uma fundamentação lógica. E isso é um terceiro ponto a ser discutido. E aí tem um terceiro ponto que nós discutimos internamente antes de começarmos já a advogar na prática, no caso, eu vou deixar, até porque eu quero ouvir o Igor e a Manuela, que é a questão de qual o veículo processual que nós vamos escolher para esse debate. Porque num debate grande que foi feito aqui com uma instituição, uma entidade de classe que nós representamos, vamos representar agora, vieram 3 hipóteses e nós decidimos por uma delas. Mas eu, antes de contar isso, eu quero ouvir. Eu quero ouvir do Igor e da Manuela para ver se estamos aqui em céu de brigadeiro, todos concordes, ou se estamos em mares revoltos aqui de dúvida. Oi, Manoeli, pode falar, complementa aí, depois o Igor já pega a palavra direto. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada. Não estou acostumada a falar, viu? Aqui no escritório quem fala é a doutora Samanta. Eu fico só por trás, então assim, ó, não acostumada, tô nervosa para falar para vocês. Mas o Werner aqui trouxe bastante provocação, acho que a gente não tem como estar desalinhado disso, né? A gente aqui no escritório, a gente está representando uma associação e nós acabamos de ajuizar a ação. Então, a gente apresentou ontem. Não tenho nenhuma novidade para dar para vocês, e o que eu acho que pode sair decisão para todos os lados, porque quando a gente olha a decisão do STJ a respeito do tema, a gente só fica mais confuso, tá certo do que tá errado, né? Eu estava olhando agora uma decisão em que o STJ decidiu que, porque o tema central que a gente está discutindo, esse pagamento tem que ser feito. Ele vai ser feito por estabelecimento, que é o termo da lei, mas com base no faturamento da pessoa jurídica, que é o outro termo da lei. E aí a lei se olhar, né? Por que não usar termos mais claros e ficar confundindo todo mundo e abrindo margem para toda essa interpretação? E aí, hoje a portaria diz, a nova portaria, que o estabelecimento, a taxa é paga por estabelecimento, mas com base no valor total do faturamento da pessoa jurídica, e ali ele soma matriz e filiais. Eu achei uma decisão de 2020 do STJ falando que o entendimento seria de que, se é com base na pessoa jurídica, deveria ser pago só uma vez, né? O estabelecimento, no caso ali, o entendimento seria de que seria uma vez só. Então, matriz e filial pagaria uma vez só, conjunto, a pessoa jurídica, para daí tomar por base o faturamento da pessoa jurídica. Então, o entendimento é totalmente oposto ao que a portaria está colocando, né? E então a gente está alinhado nesses termos. A gente sabe que é uma luta difícil, porque cada uma hora aparece com um entendimento diferente, mas a gente segue nessa linha de que eu acredito que até hoje ainda não houve um enfrentamento no sentido de que se o estabelecimento nessas condições, na condição da taxa de tributos, ele é autônomo ou ele é uma pessoa jurídica única. E aonde a gente chegou na conclusão é que, quando a gente está falando de cobrança de débito tributário, de responsabilidade fiscal, o entendimento dos tribunais é que é uma pessoa jurídica única. Então, se a filial tem uma dívida,
cobro de todo mundo, independente, e eu tenho autonomia para isso, né? É uma pessoa única. Mas quando a gente está falando de recolhimento de tributo, depende, né, do fato gerador, e aí cada estabelecimento tem a sua autonomia e deve fazer esse é o caráter pessoal do tributo, né? O tributo ele não pode ser cobrado de uma pessoa em razão de uma característica de uma pessoa diferente, que seria o caso que está sendo colocado na portaria. Esse, para mim, é um ponto essencial da discussão, mas eu acho que não é tão simples assim. Quando a gente lê o parecer da Procuradoria que embasou a portaria, a gente se convence, porque existem argumentos sólidos lá. Mas, na minha opinião, o parecer ele peca porque ele interpreta conceitos, ele esquece de olhar como como o Werner falou, que né, o objetivo da taxa tem muito mais do que só a capacidade contributiva envolvida, né? Tem potencial poluidor, tem custo do serviço. Então, acho que o assunto é esse. E eu vou deixar aqui ainda essa decisão aí sobre a ação que foi ajuizada, que eu também quero ouvir um pouquinho. É isso. Bom, pegando a deixa do presidente Burman, pelo qual eu cumprimento a todos, dando aí boa tarde para todos vocês. Eu sou o Igor, falo aqui do Tocantins, e é a primeira vez também que eu me dirijo aos colegas da UBA, né? A união, né? A associação aí que eu tenho honra, muita alegria, tá? De estar participando. Aqui, podendo dividir um pouquinho das nossas experiências com vocês. Ficou muito interessante o formato aí da apresentação, porque o Werner, um grande abraço, Werner, espero que você esteja bem, pelo visto está, introduziu o assunto, né, da TCFA, né, e é muito interessante o fato dela ter sido instituída e já reconhecida a sua inconstitucionalidade, né, no primeiro momento, e um ajustamento feito pelo governo federal, né, regulando esse tributo, né? A Manoeli já nos trouxe o ponto nevrálgico aí, né, que seria o parecer e a portaria, né? O parecer da AGU, que veio a estender, né, o entendimento, né, no que tange a base de cálculo, né, que seria a apuração, né, de todo o faturamento, né, do estabelecimento, né, da pessoa jurídica, matriz associada a todas as filiais, né, que constituiria ali a base de cálculo da taxa de controle e fiscalização ambiental. E isso não está no parecer e também não está na portaria, que é a forma de cobrança disso. Posso cobrar de quem? Posso cobrar da matriz e das filiais? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque se tem um entendimento de que se cobra só da matriz, né, o valor é relativamente baixo, então, na verdade, vai haver uma redução na arrecadação, porque o IBAMA tem forçado, né, as empresas a se cadastrarem, né, por meio do Cadastro Técnico Federal e ali declarar atividades potencialmente poluidoras, né, de maneira indevida, né, como forma de forçar a arrecadação. E essa é a minha experiência. Qual é a experiência que eu tive? E é antiga. A ideia do IBAMA de cobrar indevidamente esse tributo, ela é muito antiga. E ela veio quando eles instituíram a autorização interestadual para o transporte de cargas e produtos perigosos. Lá atrás, quando eles começaram, quando eles entenderam que aquela pessoa jurídica, aquele estabelecimento, eu vou chamar a atenção sempre para o estabelecimento aqui, pessoal, porque é o ponto principal da nossa discussão. O que é estabelecimento? Então, o objetivo do IBAMA, quando se passou a exigir das transportadoras de petróleo, né, que atuavam, né, em vários estados, aquele carro que saía, aquele caminhão
que saía de Paulínia e vinha entregar em Anápolis. De Anápolis, coletava álcool e levava para o Mato Grosso, do Mato Grosso vinha para o Tocantins, do Tocantins já voltava para o Maranhão, do Maranhão voltava pela BR-153 até Brasília. Então, essas empresas transportadoras de produtos perigosos, o IBAMA passou a exigir delas matrizes e filiais o cadastro técnico federal. Mas por que a necessidade da instituição de filiais? Porque para você emitir a nota fiscal de transporte, seja ela de entrada ou até mesmo de saída, de transporte desse produto, você tinha que ter uma filial, uma unidade localizada na unidade federativa que originou o transporte daquele produto para fins de transporte. E não só isso, ela também começou a cobrar de todas as unidades federativas onde o caminhão passava rota. Então, saía do Maranhão, tinha que ter informações tinha que ter uma filial e automaticamente um cadastro técnico federal do Ceará, do Piauí, da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, até chegar no Mato Grosso, por exemplo. Então, isso acarretou na criação de várias filiais, sem que quem estivesse transportando esse produto fosse as filiais, porque o transporte era efetivamente realizado pela empresa matriz que prestava o serviço, era com ela que era contratado o serviço, ela era detentora do veículo transportador e, razão disso, era ela quem efetivamente praticava uma atividade potencialmente poluidora, né? Com um grau de utilização, um grau de potencial poluidor, que são os dois requisitos da taxa de controle e fiscalização ambiental, que passava, sim, a exigir o TCFA. Então, onde foi que nós entramos, né? Como não era uma visão institucional, então foi uma ação própria, privada, né? Nós entramos com uma ação anulatória, porque o que acontece? Essa empresa a qual eu representava, ela passou a receber multas em toda a unidade federativa, em todo o Brasil, em todas as unidades federativas do Brasil. Iniciava ali, o IBAMA fazia barreiras nas estradas, fiscalizava, exigia a nota, exigia o cadastro técnico federal, automaticamente aplicava a multa. E foram várias multas. Além do que, forçou com que a empresa que precisava do transporte imediato se cadastrasse no cadastro técnico federal para cada uma daquelas filiais. Ela passou a ter 24 filiais da noite para o dia ela passou a ter 24 cadastros técnicos federais para poder abarcar cada uma dessas filiais, e a partir dali ela passou a ter cada caminhão, cada transportador, essa empresa tem centenas de caminhões, cada transportador passou a andar com uma pasta sanfonada enorme, porque tinha que ter uma autorização interestadual de transporte de cargas e produtos perigosos para cada estado, para cada filial. E automaticamente passou-se a cobrar dela o TCFA. Nós entramos com uma ação anulatória, com ações anulatórias, primeiro buscando a desconstituição dos autos de infração, e depois nós entramos, né, com uma ação anulatória própria, né, acumulada com uma inexigibilidade do débito, né, pedindo, inclusive, a restituição desses valores, tá? Onde nós conseguimos comprovar, com base na teoria da tese do estabelecimento, tá? Que está previsto no Código Civil, né?
onde matriz e filial constituem um único estabelecimento. Isso nesse caso específico, porque pode ser diferente, eu vou adentrar nisso depois. No meu caso específico, que era essa transportadora, as filiais não praticavam atividade potencialmente poluidora. Elas simplesmente tinham unidades para fins de emissão de notas fiscais, mas no local. Mas o transporte, como eu disse anteriormente, o transporte, o equipamento de transporte era todo feito pela matriz, tá? Mas por que que nós devemos considerar isso na minha visão, tá? Cada caso é um caso na situação da TCFA, porque a mesma situação não se aplica, a tese de estabelecimento não se aplica quando se trata, por exemplo, de uma distribuidora de combustível. Ela tem uma sede em Paulínia e várias distribuidoras nos portos. Só que cada uma dessas distribuidoras registradas como filial, elas praticam a atividade potencialmente poluidora e elas têm, sim, um certo grau de impacto ambiental previsto na lei, o que gera o que importa, né, na ocorrência do fato gerador e automaticamente lhe cabe a obrigação de pagar a TCFA, tanto na filial quanto na matriz. Então, são esses dois pontos que nós devemos considerar, que eu queria trazer para vocês. Nós tivemos êxito, né? Passamos por 3 instâncias, chegamos até o STJ, e o STJ confirmou. Com base na tese do estabelecimento, a gente conseguiu afastar, né, ou descadastrar todas essas filiais do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, né? Nós cancelamos cada um dos registros e o IBAMA não mais poderia exigir do nosso cliente a TCFA, consequentemente o Cadastro Técnico Federal, primeiro o Cadastro Técnico Federal, consequentemente a TCFA, por ausência de fato gerador e por se tratar de um único estabelecimento, tá? Então essa tese ela está confirmada, foi até o STJ, mas a situação ela não cabe em casos diversos quando a filial também exerce uma atividade fora, né, da unidade da matriz, em outra unidade federativa ou em outra localização, exigindo dela o pagamento da TCFA. Acho que é isso que eu tenho a contribuir e a depender Espero que você tenha êxito, Manuel, na sua demanda aí, proposta na data de ontem. Eu também. Bem, senhoras e senhores, o Werner e a Manoeli querem agregar alguma coisa à fala do Igor, senão eu abro a palavra também aos demais colegas que queiram fazer alguma manifestação, alguma contribuição. Levantem a sua mãozinha ali no menu e aí eu vou direcionando aqui a fala de todo mundo. O que eu acho... Por favor, Werner. Diga, Manuela. Não, você primeiro, Manoeli. Eu acho que é uma tese que faz bastante sentido, mas ela, de fato, ela não encaixa exatamente no problema atual, né? Que o problema atual, a gente está falando de matriz e filiais exercendo atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. E aí, mas a consequência do estabelecimento que gera o mesmo problema, né? O problema lá e aqui foi a palavra estabelecimento sendo equiparada ou não com pessoa jurídica, e esses termos jurídicos que são interpretados de formas diferentes à medida que, dependendo do que você quer argumentar. Infelizmente, a lei ela está abrindo margem para esse tipo de interpretação, ela está abrindo margem para interpretar de uma forma, de outra, na verdade, de 3 formas, na minha opinião. Da forma como estava sendo cobrada desde sempre,
ou da forma para cobrar por estabelecimento para o total da pessoa jurídica, ou cobrar uma vez para o total da pessoa jurídica, né? Então, assim, parece que a gente pode levar para todos os lados. A gente só não pode levar para todos os lados quando a gente vê o objetivo que é o objetivo da taxa, e quando a gente lê a decisão lá de trás do STF, que já julgou constitucional a TCFA, e lá a decisão ela traz muito, ela é muito interessante de ler, porque ela traz todo o objetivo da taxa, que é fazer a proporcionalidade entre o serviço, né, o custo, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de taxa, a gente está falando de um custo do serviço. E a gente está falando de uma necessidade de equilibrar 3 fatores: a atividade potencialmente poluidora, a capacidade do contribuinte e o custo. E aí não me parece certo a gente pensar que a gente vai cobrar uma vez só com base na pessoa jurídica, porque o objetivo da taxa é custear o serviço. E se o serviço vai ser realizado em vários lugares diferentes, é caro. Então, me parece justo cobrar por estabelecimento no conceito matriz e filiais. Agora, cobrar com base no total fica totalmente desproporcional, e isso é óbvio para até quem não entende direito, né? De direito. Você fala, não, isso não faz sentido. Então, eu acho que o que faltou para o parecer e para a portaria, que tem um claro intuito arrecadatório, é olhar para o contexto da taxa e aplicar, né, a justiça ali, né, propriamente dita. Só isso que eu queria complementar. Eu acho que tem dois pontos que eu posso aqui também trazer para debate. O primeiro é o seguinte: olhando sob uma perspectiva da razão de ser de uma figura do nosso sistema tributário chamada taxa, que é ter à disposição o serviço e ele imagina-se ser prestado. O fato de eu ter uma matriz onde eu tenho, por exemplo, a minha produção industrial e as filiais, e o Igor bem trouxe aqui um exemplo, que é essa coisa de circular combustíveis, né? Ele vai circulando, de onde ele passa tem que ter lá uma filial, tem que ter lá um pedaço de chão registrado, etc. Isso induz a incidência da taxa. Eu acho que essa é uma discussão que tem que ser trazida a tempo e modo, porque, como bem disse a Manoel, não é o momento. O momento é apenas de dizer, olha, existiu uma dinâmica, trocou-se por outra. Não se podia ou podia trocar, e o que se criou é ou não é razoável, proporcional, legal, eficiente, assim por diante. Então, eu vejo aqui um espaço até para que nós depois possamos debater uma revisão ainda mais ampla. O segundo ponto, e aqui, Manoel, não tem como escapar, não me faça procurar no distribuidor, por gentileza, todo mundo quer saber qual foi o instrumento jurídico, o veículo que vocês escolheram, o veículo processual. Porque do lado de cá, o que nós discutimos? 3 opções. MS, o mandado de segurança, dado o ato coator, e o ato coator seria a aprovação, né? E a portaria por consequência. De outro lado, uma eventual ação de cunho declaratório, né? Porque talvez não fosse tão firme esse direito, esse debate andou, e em um dos debates, aí, uma das instituições que nós estamos atendendo, veio uma proposta mais firme, mas vou chamar de arrojada, uma DPF, que é eu sou um entusiasta de levar as coisas direto para o Supremo. Depois que eu li o Kelsen e descobri quem é o intérprete autêntico no nosso sistema, eu quero falar com ele. Afinal, o ministro Teori não à toa disse um dia que o Supremo é quem diz o que a lei quer dizer. Então, vamos lá, vamos perguntar para eles. Mas este é um tiro que é um tiro de muita valentia, porque se ele patina, você não tem a opção do passo seguinte, você não tem a quem recorrer. Não adianta o Supremo dizer não e você pedir para o Burman te ajudar na condição de presidente da UBA. Nós ainda não temos este poder de dizer ao Supremo como deve se comportar. Chegamos lá um dia. Guiados pelo Burman e pelo Taldin, não tenho a menor dúvida. Então, o que me parece é que, nós estamos, por inércia de nossa parte, discutindo hoje entre ficar numa situação que já não é a ideal ou uma ainda pior.
talvez devêssemos ter discutido antes todo o aspecto tributário, puramente tributário. E 2, o veículo. Eu confesso para vocês que, com as 2 associações que estamos aí só esperando sinal verde para efetivamente levar o tema juízo, nos 2 debates nós decidimos ali com eles pelo MS, pelo mandado de segurança. Eu vou só, antes de passar ali para quem está só respondendo, pesquisei bastante, discutimos bastante mesmo, entramos nessa mesma dúvida do melhor instrumento e a gente optou pela declaratória. Nós entramos com uma declaratória de nulidade do ato. Da portaria? Da portaria. Foi esse o sentido, porque eu encontrei alguma resistência na jurisprudência com relação ao mandado de segurança. E aí, como não achei que eu queria dar, que nem você falou, né? Um tiro certeiro, não quero perder tempo com procedimento, com questões burocráticas, quero chegar no mérito. E aí eu achei que era mais seguro a gente ir para declaratório. Foi a nossa opção. Só para enriquecer esse debate, Manoeli, nós tivemos a mesma postura, mas na conversa com o cliente preferiu, nós dissemos os prós e os contras, porque, de fato, primeiro há uma questão ali no judiciário contra portarias, né, poderem ser objeto de MS. Mas ali os clientes disseram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ser pragmáticos. Vamos de MS, vamos pedir uma liminar. Não saiu, desiste, faz a declaratória. E eu disse, bom, nós somos meio e não fim, então vamos. Bom, vamos ver. Eu posso, como você ainda não teve teu ok, eu vou ser o teste. Eu espero que essa decisão saia logo e eu digo para vocês. É lógico que eu agora, depois que você contou que já distribuiu, enquanto você dizia já distribuí, eu estava dizendo para a minha equipe, segura, rastreia e acompanha. São os 3 verbos que eles mais ouvem. Quem levantou a mão foi a Cris e o Carlos. Eu vou passar pela ordem para a Cris e depois o Carlos podem fazer as suas ponderações. Oi, gente, tudo jóia? Urman, parabéns aí pela iniciativa. Werner, que bom te ouvir. Manoeli, prazer. Igor também. A colocação que eu queria fazer aqui, só a título de contribuição, assim, eu também tenho uma quedinha ali pelo tributário, e eu acho que um ponto que o Werner colocou é que a gente volta numa discussão de 20 anos. E aí, quando a gente volta numa discussão de 20 anos, eu até já me manifestei sobre isso no grupo da UBA, eu fico inconformada dessa taxa ainda ser constitucional com uma base de cálculo que não é cabível para a taxa e que é muito expresso no Código Tributário que a taxa não pode ter base de cálculo de imposto, faturamento de empresa. Então, assim, me surpreende muito que isso tenha passado pelo Supremo e que o Werner colocou muito bem, a situação já não é ideal, a situação já não é confortável desde a TCFA de 20 anos. E eu acho que outro ponto que corrobora também, até para a gente revisar essa base de cálculo, para ir um pouco além, né, da discussão aqui, que é o tema de hoje, da ampliação, são os precedentes das outras taxas ambientais que passaram pelo Supremo, da taxa de mineração, da taxa de energia, a de petróleo e gás, a de uso dos recursos hídricos, aquelas taxas complementares que alguns estados instituíram para cobrar em paralelo à TCFA pelo uso desses recursos específicos. E todas elas, salvo engano, acho que a de mineração foi a última que teve uma decisão diferente, mas todas elas foram inconstitucionais por uma argumentação tributária, né? Não pela questão ambiental, pelo fato de não ter um poder de polícia, né, no curso disso, mas a inconstitucionalidade se deu por razões tributárias exatamente por violar a base de cálculo, por o fato gerador. Inclusive, tinha alguma delas que previa exatamente essa base de cálculo no faturamento das empresas. Então, acho que a gente precisa resgatar esses cases também, e esses cases da taxa específica acho que pode ser interessante, e eu vou até além, né? Assim, já passamos 20 anos, estamos numa situação que não é ideal, mas eu ainda não me conformo
com essa base de cálculo da TCFA. Então, se é o momento de discutir, acho que talvez isso possa seja interessante trazer isso à tona também, né? Novamente, essa discussão. Mas era isso que eu queria colocar aqui de contribuição para a gente poder refletir. E é muito bacana a nossa troca de ideias aqui. Parabéns mais uma vez, Burman, pela iniciativa. Muito bem, obrigado, Cris. A iniciativa foi de uma associada da UBA, acho que agora não me recordo quem foi, mas na medida do possível a gente tenta atender a todos. Fala, Carlos. Boa tarde a todos. Dá para ouvir aí? Boa tarde a todos, aos explanadores, muito obrigado aí pelas explanações, pelas informações. Ao Verne, vida longa, né? E eu estendo isso a todos os presentes. Talvez esteja cortando um pouco o fio da meada, mas, como o Verne falou, estão discutindo aqui que isso já vem de longa data, né? Então, acho que acredito que na mudança da lei que visa essa taxa, está tendo uma incongruência quanto ao porte, né? A lei determina o porte na parte de faturamento. E o meio ambiente, o porte é por várias outras razões. Então, quando um empreendimento tem um licenciamento ambiental, o porte dele não é financeiro, né? O porte dele é diversas medidas que tem. Por exemplo, um hotel é tantos leitos, uma indústria de minério é tantos metros cúbicos ou tantas toneladas. Então, é dentro do licenciamento que está aparecendo esse porte. E, então, há uma incoerência entre eu tributar pela parte do financeiro e na área que é licenciado o porte não é financeiro. Então, eu acho que é um ponto que eu gostaria de lançar para começar a discutir, porque a resolução do CONSEMA aqui de Santa Catarina, 98, ela traz uma listagem de empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental e dentro lá traz o porte pequeno, médio e grande, que não trata nada de financeiro. Então, acho que a legislação devia ser pelo porte ambiental e não pelo porte financeiro. Então, acho que devia, se por acaso for tentar mudar a lei aí, velho, rever isso aí no porte que caia fora e por empreendimento. Então, não adianta eu ter filial, eu ter uma licença ambiental na filial e vai acumular com a matriz. Então, acho que é por empreendimento e pelo porte ambiental. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Carlos. A Nicilene, que está na tela aqui, colocou no chat ali sobre a questão da ação declaratória, né, pedindo uma tutela de urgência, né, uma tutela antecedente para garantir uma tutela de urgência e depois entrar com uma ação declaratória, né, ela questionando no risco da sucumbência, avaliando a questão no caso concreto. Não sei se a Manoeli quer detalhar se já foi a ação antigas, ação de conhecimento já com pedido de tutela antecipada, né, sem uma cautelar antecedente ali que a Nicilene levantou. Acho que é isso, né, Nicilene, que tu fez o questionamento, né? Na verdade, foi pontuado a OMS para atender a necessidade do cliente acerca da liminar, né? A gente tem se deparado com situações aqui no Norte, muito desembargo de área, né? E nós temos optado por entrar primeiro com uma tutela antecedente para atender à urgência da liminar de se alcançar aquele desembargo, muitas vezes devido a bloqueios de empréstimos, né, de empréstimos que são renovados anualmente, e depois ingressar com a ação declaratória. Então, uma alternativa, né, que talvez seria, nessa ação declaratória, entrar com antecedente para garantir aquela liminar do cliente continuar exercendo a atividade dele, eu não ter que pagar essa taxa, e depois entrar com essa ação questionando a portaria. Talvez seria uma possibilidade. Como eu não tenho nenhum caso semelhante a esse dos colegas,
Para mim, o que eu iria ainda assim aferir nessa decisão seria o risco da sucumbência. É aquilo que eu sempre olho quando eu vou optar entre um MS e uma ação ordinária onde eu não tenho dilação probatória, né? Eu olho muito para essa questão do risco da sucumbência. Tanto que, na verdade, eu quis só compartilhar com os colegas, né? Que seria uma alternativa que talvez eu apresentaria para o meu cliente. Agradeço a palavra. Posso responder aqui com relação a cautelar, né, fazer uma antecipada. A gente aqui no escritório, a gente costuma usar essa medida quando a gente precisa de mais informações ou mais tempo, ou, enfim, para fazer a ação total, a principal. E como esse caso da TCFA, eu tenho todas as informações, eu podia já trazer isso de uma vez, de imediato, eu acho que não segui nessa linha, e a gente fez a ação já com o pedido liminar. Então, a gente já fez tudo junto, porque eu acho que todas as vezes que fiz cautelar, fiz quando precisava de mais tempo para finalizar minha petição inicial, e nesse caso não precisava mais, o direito já estava ali, né? Eu não precisava de fato, não precisava de nada. E com relação à sucumbência, eu coloquei um valor de alçada. Eu não coloquei um valor, eu não sei como que isso vai ser recebido, mas eu acho que eu posso defender essa hipótese. Nós temos outras ações parecidas, assim, que a gente não consegue mensurar o valor. Aqui, lógico que a gente, se fizer um grande esforço, consegue, mas acho que não é o caso. Uma associação grande, muitos envolvidos. E eu coloquei um valor de alçada, e aí a gente vê até onde a gente vai, se vai ser aceito ou não. Passo a palavra para o Guilherme, que também levantou a mãozinha ali. Fala, Guilherme. E pessoal, boa tarde. Bom, um tema mais do que oportuno, mas aí venho eu com uma pergunta, eu acho que um pouco mais ansiosa. Igor, Manoel e Werner, vocês acreditam que eventual iniciativa do nosso Congresso para sacramentar as regras em definitivo da TCFA em um projeto de lei, etc., ajudaria a resolver isso? Ou seria mais um caso de judicialização? Guilherme, hoje eu tive uma reunião com um grupo interessado em desenvolver o chamado advocacy para esse tipo de caso, exatamente para esta frente. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a reforma tributária, ela traz todo um novo contexto que desloca a tributação. Toda a tributação do consumo sai da indústria e vai para a pessoa física, né? Essa é a lógica da criação do IVA, né? Do nosso Imposto de Valor Agregado. O Tiago Salles Pereira, que é nosso associado, tem um texto no Conjure, ele escreveu com outro integrante do escritório do nosso maravilhoso professor Edson, falando da questão também do artigo 153 da Constituição, com a mudança da reforma tributária, para a questão da tributação daqueles produtos e serviços que têm um impacto negativo do ponto de vista ambiental e de saúde. Este cenário já é um cenário de disrupção porque a gente viveu nos últimos anos. E aí o governo criou 19 grupos de trabalho para estudar aqueles setores que têm algum benefício, a redução da incidência, né, a partir da taxa meta, né, do IVA. E isso gerou um grande barulho, porque o governo criou 19 grupos de trabalho que não tem ninguém fora do governo. São as 3 esferas de poder e ponto. Isso, obviamente, por uma resposta, porque o nosso Congresso, por meio do Lira, questionou, né, que o governo teria que mandar em 2 meses para aprovar ainda esse ano essas regras de implementação. Então, criou-se em paralelo no Congresso também 19 grupos de trabalho exatamente iguais, com os mesmos temas. E por que eu estou contando tudo isso para vocês diante da pergunta do Guilherme? Para dizer o seguinte, isso, Guilherme, já gerou uma febre de advocacy. Né? Hoje, uma das reuniões que eu tive foi para discutir o advocacy em uma das áreas. E depois eu tive uma reunião
com uma entidade de classe envolvida na questão da TCFA, menos para discutir como é que discute isso em juízo e mais para pensar numa solução definitiva, por meio do Congresso. Porque existe uma efervescência dentro do Congresso de debates das questões tributárias. Seria um bom momento, um bom ambiente para que a TCFA seja discutida em âmbito também de um advocacy. Me parece muito oportuno o momento. Da reunião que eu tive hoje, eu saí com a sensação de que o cliente tem muita vontade, mas ainda não aglutinou grupos de representantes de classe suficientes, porque quem for ali colocar a cara no holofote vai virar alvo, né? Isso é óbvio. Então, tem que ser algo muito forte, né? Eu sugeri para esse cliente que procurasse um dos nossos integrantes, o Marcos, para ver se a CNI topa capitanear essa briga. Na minha leitura, seria o mundo ideal. Muito bem, Werner. Quem sabe, né, num futuro, a própria UBA não possa se mostrar como uma legítima representante e atuar institucionalmente, né, em algumas ações, como já foi bastante sugerido por alguns colegas, e dentro, inclusive, da nossa pesquisa de planejamento estratégico, isso foi levantado por alguns associados que responderam o questionário. Então, está no nosso radar, né? A questão, basicamente, é da gente ainda estabelecer quais os critérios que serão utilizados para que a UBA possa se representar perante alguma situação. E ainda não estão totalmente definidos e, portanto, fica um projeto aí para futuro, pelo menos, que é o que pelo menos eu penso, e a diretoria como um todo pensa, e os associados, como responderam no questionário, também pensam. Bruno, vou me permitir aqui trazer um comentário para contribuição a este debate que a diretoria terá. Toda vez que uma entidade como a UBA se posiciona contra um tema, ela assume um risco de abrir uma porta para que alguns de nós tenham que se retirar da entidade, porque toda questão jurídica tem os dois lados, né? E, neste caso específico da TCFA, se a UBA adotasse qualquer medida que excedesse até um eventual posicionamento institucional, mas fora do judiciário, deixaria, por exemplo, o nosso querido Marcelo Koch numa situação muito delicada, porque está lá na AGU e tá aqui, diz que ia assistir aqui, não sei se veio, mas que ia assistir como ouvinte, parte desinteressada, né? Porque ele está ali fazendo o papel dele. Então, eu só acho que nós temos que, diante do nosso papel de aglutinar advogados, tomar cuidado para não pôr advogados em saia justa, né? Até porque, além da expressão não ser muito boa, não seria algo que traria um resultado positivo para a UBA. Exatamente. É justamente por isso que a gente precisa estabelecer os critérios, né? E não ser movido pela emoção de querer atuar em todas as ações que aparecem na nossa frente, né? Todas as demandas que aparecem na nossa frente, nós temos que ter bastante cautela. Nosso grupo não para de crescer, ainda bem, né? Não só em quantidade como em qualidade. Estamos rumando aos 500 associados, imagino, para esse ano, um acréscimo bastante considerável, de advogados de forma bastante heterogênea, né, que defendem interesses diversos, têm posicionamentos diversos, atuam em diversos setores. Então, muitas vezes, é difícil a nossa associação ter, digamos assim, uma unicidade de pensamento para poder direcionar uma demanda dessa natureza. Mas que bom que outros colegas podem fazer, né, diretamente representando setores específicos, como o Werner, como a Manoeli, como os outros colegas que estão acompanhando
né? Eu me lembro da Rita falando, né, comentando de ações pontuais, né, na esfera administrativa, e de outros colegas que têm feito isso, discutido junto ao IBAMA na esfera administrativa, a cobrança da TCFA, dos valores impostos aí dessa nova interpretação. E tomara que a gente possa ter sucesso, né, para que a gente, os nossos clientes, enfim, possam ter um benefício de redução, na medida do possível, dessa carga tributária. Não podemos esquecer, e isso é uma condição que me parece bastante clara, né, que a atuação governamental tem um fim bastante arrecadatório, né, seja nas ações tributárias, como nas demandas. Nós que estamos vendo nas questões, eu pelo menos trabalho muito com a fiscalização ambiental, a gente vê um movimento bastante significativo de autuações aos nossos clientes e futuros clientes, né, com essa condição, por exemplo, da fiscalização remota, que a gente tem visto aí, um acréscimo significativo de autuações. E mesmo as condições mais questionáveis acabam sendo legitimadas na esfera administrativa, gerando a necessidade de uma judicialização dessas questões. É o que está acontecendo também no caso da TCFA, né, e o que vai acontecer, infelizmente, em outras questões, tantas questões que a gente debate na nossa UBA. A Rita levantou a mão e tem toda a palavra, Rita, sempre. Olá, pessoal, boa tarde. Uma alegria encontrar vocês por aqui. Aproveitei que meu nome foi dito e dizer que isso é verdade, né? Existe uma situação acho que a operação devia se chamar raspa o tacho, né? Visando arrecadar possíveis infrações administrativas, né? Enfim, para evitar que elas prescrevam, né? Então, já houve aí pelo menos uma ou duas task forces, né, do IBAMA em especial, com essa finalidade, né, de verificar onde é que teve alguma erro de contagem de prazo, enfim, com uma cobrança de TCFA que seja de sei lá quantos reais, né, e criando aí para o administrado uma decisão se ele questiona ou não, né? Então, imagina, ele vai entre o administrado, né, ele acabar judicializando, imagina uma cobrança de 1.000, 3.000 reais, né? Sei lá quanto que se cobra o TCFA, ele pretende pagar e aí estamos caminhando na esfera administrativa, mas assim, acho que a tendência de haver mais sanções com essas características é grande justamente em função desse risco aí, de tudo acabar prescrevendo também, né? Muito bem. Eu tenho uma informação não oficial, oficiosa, podemos dizer assim, né, que eu recebi ontem de um colega que trabalha diretamente com outros setores corporativos, né, que trabalha com muitas execuções fiscais, e ele tem uma informação de bastidores, né, que as execuções fiscais federais de até 10 mil reais serão extintas pela Procuradoria Federal, né, serão, Advocacia Geral, Procuradoria Federal, terão um direcionamento nesse sentido, considerando o custo dessas demandas. Não vale a pena continuar alimentando o Exato. judiciário. De um lado e de outro, né? Esse custo é de um lado e de outro, né? Exatamente. Tanto do autuado quanto da administração pública, de fazer acontecer uma cobrança que a empresa fechou, não tem valores. Acho que existe uma certa. Tem que haver uma certa racionalidade, né? Até onde vale a pena você movimentar a máquina com autuações e tudo mais em condições como essas, né? Em que existe dúvida. Enfim, não sei. A ver. Burman, se me permite, tem duas obras que ajudam muito a entender esse cenário que a Rita está colocando. Uma é do Felipe Nani, Nani Viaro. O Felipe é juiz aqui em São Paulo. A dissertação de mestrado dele foi sobre o custo
de uma ação judicial considerado todo o custo da máquina. Quanto você absorve desse custo quando você move uma ação? E aí você compara isso com o que você recolhe aos cofres públicos ao longo da ação, a sua conclusão inexoravelmente será: isso vai, em algum momento, explodir. Não faz sentido. A outra é a dissertação de mestrado, também a do Felipe Viaro é aqui em São Paulo, na USP. Na base da USP, só procurar pelo nome dele, Felipe Nani Viaro, dissertação de mestrado, que aparece. A outra também é procurar pelo repositório de teses da FGV, no Rio de Janeiro, que é do Wilson Pimentel. O Wilson Pimentel é um advogado lá do Bermudes, do escritório Sérgio Bermudes, um senhor advogado, e o Wilson fez uma análise também a partir dos custos que se enfrenta para manter a estrutura e como é que isso se dilui a cada processo. São duas dissertações com abordagens distintas a partir dos números, mas muito interessantes para esse teu raciocínio, Rita, que eu queria aproveitar e dizer que qualquer live é boa da UBA, mas quando estão você, Adélia, Guilherme, o Marquezinho, essa turma aí, o Leonardo, aí eu estou em casa. Estou feliz e contente, sei que se alguém me bater, vocês me protegem. A Ju matei, inclusive, depois de todo mundo, que ela é a mais brava. Cadê o Vitor? O Vitor saiu? Ou ele levantou a mão e agora... Acho que caiu a conexão dele, tinha levantado a mão. Enfim, mais alguém quer fazer uma consideração? Só porque eu sou exibida e não posso perder para Rita, e sou brava mesmo, como o Werner sabe. Oi, todo mundo. Muito boa essa discussão e queria acrescentar para vocês que essa lista de assuntos que a gente discute sobre a TCFA não se cansa nunca de aumentar. Porque isso que a gente está discutindo aqui é realmente aquilo que, tecnicamente, né, conceitualmente, nos desafia mais, porque a gente tem que sempre, né, estudar e tentar criar as teses, e estamos aqui, né, um grupo seleto de advogados discutindo as teses que a gente costuma utilizar. Mas agora, o último trabalho que a gente fez, bem recente, foi para discutir a cobrança de TCFA sobre um empreendimento que está inativo, mas que não teve desmobilização. Eu não sei se o pessoal, né, que talvez atue aí com maior diversidade de assuntos aqui, teve oportunidade de tratar isso já, mas essa para mim foi novidade. Eu não tinha pegado ainda. Então, assim, discutir cobrança de TCFA sobre empreendimento inativo, mas que não foi desmobilizado, para mim foi uma grande novidade. Então, é muito bom aqui, né, a gente poder discutir, tentar encontrar caminhos para essas nossas agruras que não são de hoje, mas me parece que é realmente, né, desde aquelas nossas aulas, primeiras aulas lá de teoria do direito, teoria geral do direito, que falam, né, que a realidade é sempre mais dinâmica, mais rica do que as hipóteses que a lei nos traz, ela cada dia mais ela se confirma. Então, para trazer aqui essa experiência também para vocês. Um beijo para todo mundo. Ju, vou te dar um truco nas bizarrices. Nós temos um caso em que o cliente parou de operar, desmobilizou e um ano depois foi cobrado o cumprimento de uma condicionante que era não uma condicionante de uma obra ou algo à proteção do meio ambiente. Seria, enquanto operar, realizar cursos de educação ambiental. Depois que ele desmobilizou, ele fazia trimestralmente, parou de fazer. Veio vou chamar de solicitação, entre aspas, de que ele promova os 3 que ele não promoveu, entre desmobilizar e o órgão ambiental dar baixa. Exatamente. Sugestão para a gente criar um livro de anedotas da UBA, tá? Com esses casos bizarros.
Mas no meu caso, a gente não teve êxito nesse caso, viu, Juliana? Eu tenho um caso semelhante ao seu, na verdade, é um empreendimento minerário, tá? Havia necessidade dele cumprir o PRAD, e o entendimento da justiça, e a gente concordou, tá? É que ele ainda continuava a gerar efeitos poluidores, potencialmente poluidores em razão da ausência de cumprimento ou execução do PRAD. Então, a TCFA, nesse caso, foi exigida desse cliente. Continuou a ser exigida até que ele desmobilizasse, cumprisse o PRAD e, assim, perdesse a eficácia da licença ambiental. Quando cessou a função poluidora do empreendimento, ele deu baixa. Isso é muito fácil para empreendimento de serviço, né? Encerrou a atividade, acaba, mas nesse caso específico, foi exigida a TCFA dele até o final. Eu acredito, Igor, que isso aconteça mesmo e tenho certeza, o André estava me respondendo aqui que ele também está com um caso parecido aí, que eu realmente fui surpreendida, porque foi a primeira vez, eu não tinha enfrentado isso ainda, mas o que me chama a atenção é que, assim, a autoridade ambiental, né, o fiscalizador, o licenciador, ele já concordou com a baixa da licença, porque não tem uma desmobilização no sentido de, não vai, né, eu tô com tô com outro vocabulário aqui na cabeça, mas Desmontar, eu não vou. É o descomissionamento. desmontar. Eu vou continuar com a fábrica lá. O que eu fiz foi a destinação de resíduos, eu tirei, né, o É combustível outra que eu coisa. utilizava, matéria-prima, essas coisas assim. Então, eu não vou ter um sítio restaurado naquela condição antes da existência de uma atividade fabril ali. Que eu entendo, né, que tem semelhanças, mas com relação a uma atividade minerária, por exemplo, a gente sabe, terminou a atividade minerária, tem que fazer, né, apresenta o PRAD, aprova e executa o PRAD. Tem suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Que lógico, né? A situação aí me chamou a atenção, e mais do que isso, como foi proativo o IBAMA ao exigir isso, sabendo da situação de suposta baixa, né? Da licença ambiental, quando por uma série de outros assuntos, né, vários outros temas, eles não têm esse mesmo acesso, às vezes, né, de informação por todos os problemas que nós sabemos que existem em todo tipo de, né, órgão da administração pública. Então, realmente, assim, me chamou a atenção, e eu tenho certeza que vão pagar, né, vão ter que pagar as taxas. Por sorte, não, nesse caso específico, não são taxas assim tão altas como a gente costuma ver. Vai acabar nisso também, né, Igor? Não vamos ser felizes, nem vou insistir com eles para que entrem, né, para discutir na justiça, mas Só para tem Desculpa te muito o que cortar, fazer. Juliana, mas tem o procedimento de informação de baixa e eles é dão, isso que eu ia falar. eles fazem o cancelamento da taxa retroativamente. Inclusive, está nesse parecer que nós estamos discutindo hoje. Tem o procedimento, procedimentozinho bem simples, e eles têm recebido com bastante compreensão vários fatores. Eu entendi no seu caso, quando você fez a posição, que é uma situação diferente. Mas nesse caso, seu atividade, a questão é potencialidade poluidora. Se não tem mais potencial poluidor, a taxa não é mais, e nem o grau poluidor é alto, ou não tem como se medir o grau de utilização, né? Uma comparação até com o ITR que eles fizeram. Você consegue dar baixa. O procedimentozinho A simples gente, do a IBAMA, gente você não vai pagar fez. essa taxa, tenho certeza A disso. gente fez o pedido, né, de cancelamento do auto de lançamento, do valor, fazendo toda essa justificativa. Olha, já está baixado e tal. Mas quando nós entramos em contato com a pessoa lá do IBAMA, porque a gente tinha que fazer o encaminhamento, nós fomos extremamente mal atendidos, para dizer assim, em português bem leve, tá? Porque o funcionário, realmente, o servidor, ficou indignado
pela discussão, pela nossa postura de responder isso, e ele quis saber os fundamentos. E a gente, não, é que já teve a baixa, e aí a postura dele foi essa que eu estou colocando para vocês, que, não, mas enquanto não for desmobilizado o site, né, a planta, como é que aquilo lá vai ficar lá, né? A gente não vai ter, o IBAMA não vai ficar fiscalizando. Falei, mas não vai mais ter ali, ó, gente, é só né? Como se fosse uma construção, uma casa. Mas enfim, né? Não quero alongar aqui para os detalhes sórdidos dessa conversa. Eu confio que isso vai ser levado para uma, né, uma autoridade julgadora superior, e que aí esse entendimento de fato não vai ter o menor cabimento aí. Mas se tiver, eu volto para contar para vocês. Inclusive, vou fazer questão de mandar fotinho do despacho, do julgamento, dizendo se a taxa foi mantida numa situação como essas, porque, né, se o entendimento é esse mesmo, de que mesmo com a baixa da licença, enquanto não tiver desmobilização física da estrutura antes licenciada, aí sim, gente, por favor, né? Acho que talvez seja a motivação que está me faltando para virar hippie e fazer Não, alguma não outra faça isso, atividade Edu. mais, Divergência alguma grande entre atividade as mais. superintendências também, né? Porque que nessa questão da licença que você colocou, Juliana, esse procedimento até que o Igor comentou, tem um dos itens, ele fala, apresente outros documentos, né? Então, o IBAMA não tem se dado por contente apenas com baixa de licença. O caso que eu estou vendo, além de tratar o mesmo assunto que você, que já acho que seria o suficiente para encerrar a cobrança, né, o cadastro, é pedir informações trabalhistas, financeiras, e a gente tem todo um sigilo em relação a essas informações, ao invés do IBAMA se basear em um documento que já seria suficiente para testar o fim da atividade, né? Então, só que isso está regulamentado num procedimento que dá margem para essas divergências, né? Por exemplo, em São Paulo tem se tornado algo bem simples. Em Goiás tem sido um pouquinho mais complexo. Beleza, Dos André. casos que eu estou tocando. Beleza, André, Juliana, Rita, né, todos aqui, o Carlos, todos que colaboraram, e especialmente ao Werner, já te dou a palavra, Werner, ao Werner, a Manuele e ao Igor, que se disponibilizaram a falar um pouquinho sobre o tema. O nosso muito obrigado por mais uma reunião, a presença bastante expressiva de associados mostra que a gente pode repetir outros encontros nessa modalidade, né, de reunião para tratar assuntos e que todos possam contribuir, estabelecer suas experiências e trazer suas experiências que com certeza estão dentro do nosso espírito colaborativo da UBA, né, que tanto nos orgulha. Werner, então, tu tem a palavra para encerrar aí o nosso evento. Obrigado, Burman. Só para dizer para a Ju, e eu sei que a Rita vai estar junto, e acho bem bom, que vamos conversar sobre essa história do deixar de operar, ter a estrutura, não gerar mais risco ambiental, mas ter o controle, seja pela taxa, seja por o que for. Porque num caso ou outro, discutindo não a taxa, mas a existência de risco e necessidade, portanto, de controle e gestão de risco, nós fizemos um parecer fazendo esse corte, dizendo para o cliente o seguinte: você deixa de ser fonte de poluição no momento em que você desativa e retira combustível, etc., 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 de maneira que não poderia incidir qualquer obrigação de natureza vinculada ao risco. Vamos trocar ideias depois, quem sabe eu ajudo vocês, localizo isso e puxo algum trecho e mando para vocês. Eba, o André eu não vou falar para fazer isso, porque só falta ele não fazer. Tá bom, senhoras e senhores, grande abraço, um prazer em revê-los aqui, ainda que virtualmente, e nos vemos em breve, tá bom? Valeu! Obrigado, presidente. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.